Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora De Volta à Palavra Original, com exposição da Palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. Ouvintes preciosos, a paz seja com todos vós. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. E os seus olhos como chamas de fogo. Ouvintes preciosos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 14, está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram eles: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. O que nos chama a atenção é porque as pessoas diziam, alguns, que ele era João Batista, ou que ele era Elias, ou que ele era Jeremias. É que os profetas tinham parte do Espírito que estava em totalidade em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Jesus se comportou como os profetas do Velho Testamento. Por exemplo, o linguajar de João Batista era assim. Mateus, capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o linguajar de Jesus. São Mateus, capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância em seu coração, disso a boca fala. Em relação a Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, ou melhor, capítulo 17, versículo 14, Elias disse para a viúva: Assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não secará. Em Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21,
ali aconteceu a primeira multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus alimentou uma grande multidão. Em relação ao profeta Jeremias, nós sabemos que Jeremias foi apelidado de profeta chorão. E de todas as emoções humanas, o Senhor Jesus manifestou com mais frequência o choro. Sim, ele chorou muito. Ele chorou sobre Jerusalém. Lucas 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Ele chorou sobre o túmulo de Lázaro. São João, capítulo 11, versículo 35. Sim, ele chorava com frequência. Foi por isso que alguns notaram isso nele e diziam que ele era Jeremias. Sim. A segunda coisa, o segundo atributo que João viu em Jesus na ilha de Patmos foi os seus olhos como chama de fogo. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e piedade. Aqueles olhos que choraram de compaixão, como eu já disse, ante a tumba de Lázaro. Aqueles olhos que, vendo o futuro de Jerusalém, choraram sobre ela. Aqueles olhos que não viram a maldade dos seus assassinos, quando os mesmos o penduraram numa rude cruz. E mesmo assim, ele clama com piedade, ele clama com misericórdia, ele clama não vendo a maldade das pessoas. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Sim, chorar é a manifestação de circunstâncias humanas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Por exemplo, ele chorou sobre a tumba de Lázaro, mas quando ele chorava, era o homem. Mas quando ele disse, Lázaro, sai para fora, era Deus. Dormindo no barco, Mateus 8, 24 ao 26. Era o homem Jesus. Agora, repreendendo o vento e o mar, era Deus. Com fome, era o homem Jesus. Repreendendo a figueira e dizendo, nunca mais alguém coma fruto de ti, era Deus. Marcos 11, do versículo 12 ao 14.
falando da sua própria morte. São João 2,19, destruireis esse templo. Era o homem Jesus. Mas quando ele disse, e eu o levantarei em 3 dias, era Deus. Quando conversava com os apóstolos, São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Era o homem Jesus. Mas quando ele disse para Filipe, respondendo o seu pedido, São João 14:8, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus Cristo disse, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras? Sim, preciosos irmãos, irmãs, aqueles mesmos olhos que viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, leram seus pensamentos e conheceram seus diversos caminhos, brilhando ardentemente através dos olhos mortais, estava o próprio Deus, não uma segunda pessoa de Deus, o próprio Deus. Mateus 1:23, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. Aqueles olhos ardentes e flamejantes do juiz estão ainda agora esquadrinhando a vida de toda a carne, porque ninguém se esconde dele. Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, e não também Deus de longe, diz o Senhor? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor? Aos Hebreus 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Sim, não há nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe a fazer. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando agora. Portanto, não se pode esconder de Deus. Os olhos como chama de fogo significa então que ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Não há nada que passa escondido diante do juiz. Glória a Deus, aleluia.
Sim, ali está ele de pé, como juiz, com seus olhos flamejantes para distribuir juízo. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Oh, se os homens se arrependessem! Atos 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, que não leva em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porque tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão. E disto ele deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. E os homens, se eles se arrependessem e buscassem o seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo de buscar a Deus, há tempo de clamar a Deus por misericórdia, se arrependendo de seus pecados. Sim, uma coisa que me traz consolo está em Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Sim, se os olhos de Deus estão contemplando os bons e os maus, talvez alguém poderia dizer: mas eu não sou bom, eu tenho fraqueza, eu tenho falhas. Mas eu me lembro de Martinho Lutero, que quando foi comparecer diante das autoridades eclesiásticas da Igreja Católica, alguém mostrou o retrato de um reformador que insurgiu contra o catolicismo e foi morto, dizendo: olha o que aconteceu com este homem. Ele tinha os mesmos ideais que você tem e acabou morto. Martim Lutero não temeu a morte. Ele disse: ainda que cada telha daquele telhado seja um demônio, eu comparecerei lá. Em outras palavras, eu posso morrer, eu posso ser destruído, mas as minhas convicções Satanás não tira. Elas estão no meu coração. E você pode dizer, meu irmão e minha irmã, eu não sou o que devo ser, nem tampouco o que eu quero ser, mas eu não sou mais o que eu era antes. Eu creio num evangelho impossível. Pedro disse para Jesus, São Lucas 18, 26, é impossível o homem se salvar, mas Jesus disse para ele: o que é impossível aos homens é possível a Deus. E eu estou lutando, e eu estou batalhando. Se eu cair, ele me levanta. E a minha vida, pouco a pouco, vai se tornando como o dia. Provérbios 4:18. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que os olhos de Jesus possam me ver lutando, me ver batalhando, me ver fazendo tudo que eu posso
para me manter firme na fé, firme na fileira dos santos, porque eu sei que Ele não gosta de covarde, Ele não gosta daqueles que recuam, mas gosta daqueles que avançam. E eu creio que vocês são daqueles que estão avançando, lutando, batalhando, em nome de Jesus Cristo. Amém.